Tá. Então, meus irmãos, voltando aqui para entendimento. Nesse segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, diz Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É como eu disse a vocês, a graça está em Cristo Jesus. Ele é a graça, está nele. E nós somos a igreja. A graça não é a igreja, é Cristo. A igreja que somos nós, estamos nele. A comunhão com ele, recebemos a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Mas a graça está nele, no nosso Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo continua falando com Timóteo, dizendo assim: O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Irmãos, vocês estão entendendo que precisa ensinar as pessoas? Olha aqui, o apóstolo Paulo está pedindo para o Timóteo, né, para, entre o que dele, né, entre muitas testemunhas, ouviste, para que confiasse aos homens fiéis, é para passar para os homens fiéis. Então, irmãos, existe homens e mulheres fiéis, existe homens e mulheres infiéis, tá? Então, isso aqui é para os fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros, ensinar aos outros. Então tem que ser idôneo, uma pessoa que vai ser colocado, né, para ensinar uma pessoa, ela tem que ter a idoneidade, tem que ter caráter de Cristo Jesus, tem que ser fiel, porque, irmão, o infiel, ele não dá valor nada das coisas de Deus. Agora, o fiel, ele dá. Então, no versículo 3, diz, tu, pois, está falando para Timóteo, Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmão, quem anda no Evangelho sofre aflições. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ele quis dizer aqui nesse versículo 4 que ninguém que milita, quer dizer, se a pessoa se dedicou ao Evangelho, se ele se dedicou a anunciar Cristo Jesus, ele não vai se embaraçar com as coisas deste mundo. Ou seja, a vida dele está sendo dedicado para Deus e para o Evangelho de Jesus. Deu a entender? Então, veja bem, o militar, quando ele é alistado para o Exército, Marinha, Aeronáutica, ele não vai ter comércio, ele não pode ter outro tipo de trabalho que impede dele servir. Ele está ali à disposição das Forças Armadas. Então, ele não pode ter comércio, não pode ter um trabalho paralelo. É isso que está dizendo, tá bom? Espiritualmente, aquele que milita, aquele que está realmente querendo trabalhar para Jesus Cristo, essas pessoas elas não vão se envolver com outras coisas. Ela precisa ganhar o pão de cada dia e Deus vai preparando. Mas ela não pode estar preso dentro de um comércio, dentro de alguma coisa, muito tempo preso. É lógico que depois, graças a Deus, hoje uma pessoa ela pode pôr um gerente, um subgerente, e pode estar livre para fazer o trabalho de Cristo Jesus. Mas, vamos dizer, de uma pessoa sozinha, ela não pode. Então, no caso de Timóteo, ele está dizendo que, como Timóteo está dedicando ao Senhor, ele não pode estar preso aos negócios dessa vida, e a fim de agradar aquele que alistou a guerra. Então, ele vai agradar a Deus. Irmãos, eu vou contar aqui, dentro desse contexto aqui, tá bom? Dentro da palavra. Eu tinha um comércio, eu vendia roupas evangélicas, sapato, até 2021, veio a pandemia, perdão, até 2021, isso. Aí, não, até 2020, veio a pandemia. E a pandemia fez todo mundo parar, muitos perderam, quebrou os seus comércios, e o meu não foi diferente também. Graças a Deus, não quebrou, mas eu inativei, e graças a Deus não há dívida, não há nada, mas Deus me deu um entendimento. O que aconteceu? Todo mundo parado, aquela situação, e o Senhor veio com o teu Espírito Santo e mostrou a mim que eu deveria liquidar toda a minha mercadoria, tudo, e era bastante mercadoria. Liquidar, irmãos, por preço de custo mesmo. Porque se eu continuasse trabalhando,
as mercadorias que eu estava vendendo, ela não estava pagando, quer dizer, ela pagava, mas não tinha como recuperar. Então, eu estava perdendo mercadoria, estava trabalhando, nem meu salário estava tirando, devido à crise, entendeu? Devido à crise. E o Senhor, então, tomou um caminho na minha vida e falou: você vai falar de Jesus Cristo, vai anunciar Jesus, você vai pregar o evangelho para Jesus. Irmãos, eu falei com a minha esposa, como um acordo, na guia, Deus também tomou o coração dela, e hoje eu ainda não sou aposentado, mas recolho a minha aposentadoria, faço todo o trâmite de recolho, e o Senhor me deu a graça, fechei aquele comércio, o ponto era meu, alugou, e estou aqui anunciando Jesus. Então, Deus me dá oportunidade de ir para os asilos, para ir aonde que Deus mandar ir. Então, eu tenho compromissos, aliás, estou compromissado, porque vou ao hospital, faz uma unção, faz o que Deus acha a graça que tem que ser feito, anunciar, levar a palavra, viajar se for necessário. Então, estou aqui agora espiritualmente para o meu Senhor Jesus. E Ele, graças a Ele, estou aqui para passar também a palavra de Deus a todos, né, irmãos? Então, olha o que Deus fez. Eu encaixei dentro dessas escrituras aqui, quando Paulo falou com Timóteo. Então, irmãos, é claro, outros, veja, não são todos que Deus vai fazer isso. Alguns é o que o Senhor vai fazer. Não é todo mundo, tá? Outros vão continuar trabalhando, ganhando, mas tem alguns que o Senhor separa para trabalhar para Ele, para fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Outros, eles trabalham, mas também Deus usa das pessoas de outra forma, de cada um. E aqui, no caso, você vê que é Timóteo, é um homem fiel à palavra de Deus. Quando se fala fiel à palavra de Deus, é anunciar Jesus para as pessoas. Irmãos, vocês estão aqui para ouvir, não é verdade? Então, eu tenho que ser fiel com o meu Senhor para eu transmitir para vocês a verdade. E é isso que é a responsabilidade de um pregador, tá bom? Ele tem que pregar a verdade, porque é o que está na palavra de Deus. Ai de mim eu pregar uma outra coisa que não é do Senhor. Que o Senhor Jesus cubra-me com o sangue dele. Então, aqui, chegando nesse ponto, Jesus, o apóstolo Paulo estava ensinando isso a ele, tá bom? Que como ele fizer isso, no versículo 5 diz assim, ó, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitamente. Bom, já que está servindo Jesus, faça direito, faça correto. Porque se não for legítimo com o Senhor, não for feito direitinho, também não vai ser coroado. Olha que situação, né? Bom, aí ele fala para Timóteo, o lavrador que trabalha deve primeiro gozar dos frutos, quer dizer, deve primeiro gozar dos frutos. O que é esse fruto? É o que nós estamos aqui. Eu estou, por misericórdia de Deus, anunciando, falando de Cristo para vocês, eu sou o primeiro a ser beneficiado, porque eu estou comendo junto com vocês. Está saindo da minha boca aquilo que está escrito na palavra de Deus e eu estou comendo exatamente igual a vocês. Não está se falando de dinheiro, não, viu, irmão? A palavra de Deus é de graça. Dai de graça o que recebeis de graça. Agora, eu estou ganhando, sim, o alimento espiritual como vocês também estão ganhando. E nesse momento eu estou me alimentando primeiro, porque estou passando para vocês. Veio o entendimento a mim, o Senhor mostrou para mim, eu me alimentei e estou passando para vocês. É assim que funciona. Bom, versículo 7. Considero o que digo. O Senhor te dê entendimento em tudo. Então ele pediu, considere o que digo. Timóteo, considere, presta atenção. Seja sensato nisso. Glória ao nome do Senhor. Eu estou dizendo, e o Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele vai te dar entendimento em tudo. Então ele está instruindo Timóteo. Aí ele falou no versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Então, aqui você pode ver que o apóstolo Paulo estava fazendo o Timóteo lembrar. Timóteo também deveria estar passando por uma aflição muito grande, uma provação muito forte.
sabe? Então, ele está falando para Timóteo, lembra-te, Timóteo, lembra-te que Jesus é da descendência de Davi, Timóteo, ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Por que ele falou segundo o meu evangelho? Porque ele evangelizou, saiu dele, mas o evangelho é de Jesus, ele está falando meu evangelho porque ele está representando o evangelho de Jesus Cristo. Aí, no versículo 9, por isso sofro trabalhos, até prisões. Por que ele sofre trabalho? Porque o judeu se levantava contra Jesus. A resposta está aí, viu, irmã Eliana, que a irmãzinha pediu, no versículo 9. O apóstolo Paulo estava sofrendo por causa dos trabalhos que ele pregava, anunciava, e os judeus perseguiam o apóstolo Paulo. Até prisões, o apóstolo Paulo ficou preso, entendeu? Sofreu prisões, apanhou, açoite, e ele foi considerado como um malfeitor, como um ladrão, como um malfeitor, irmão, tá bom? Paulo foi considerado isso pelas mentiras dos judeus, mas a palavra de Deus não está presa, quer dizer, mesmo que ele foi preso, mesmo que ele apanhou, açoitado, a palavra que estava no coração dele não estava preso. Ele escrevia as cartas, anunciava, quando ele estava em liberdade, anunciava e pregava o evangelho. Entendeu? Ele sofreu no corpo dele prisões, surras, malfeitor, foi tratado como malfeitor, mas a palavra que estava no coração dele não ficou presa. Ele ficou preso, a palavra não. Era anunciado. Mesmo na cadeia, ele anunciava. Tem uma passagem em outra parte da Bíblia que ele estava na cadeia e ele anunciou todos os soldados. E o evangelho cresceu. Os soldados romanos creram no evangelho que Paulo falava. Uma outra passagem. Aqui no versículo 10, ele está dizendo: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O que ele quis dizer? Que ele também estava sofrendo por amor de cada um, dos escolhidos, daqueles crentes que se converteram a Jesus. Ele estava sofrendo para que também eles alcançassem. Então, por que ele sofreu? Porque ele precisava anunciar o evangelho, e os judeus queriam que ele fechasse a boca, não falasse de Jesus. Irmão, tem muitas pessoas que querem fechar a nossa boca. Você acha que quer que nós falamos de Jesus? Não. Então, por amor a vós, nós sofremos. E assim a salvação seja alcançada, porque estamos anunciando e a salvação vai alcançando. É o que aconteceu naquela época. Você acha que nos dias de hoje também não acontece a mesma coisa? Todo crente que se dedicar para Jesus já é perseguido. Todo crente que quer falar do evangelho de Jesus já sofre perseguição. Entendeu? Mas por amor dos escolhidos, daqueles que aceitaram Jesus, a pessoa se entrega e continua alimentando essas pessoas para que elas alcancem a salvação, alimentando com a palavra genuína, com o evangelho genuíno, puro, sem enfeite. Não tem que colocar enfeite na palavra de Deus, não. Tem que ser puro, genuíno. Puro, sem fermento, sem nada. É palavra pura. E aqui, então, ele está dizendo isso, né? Para que esses escolhidos que estão em Cristo Jesus com glória eterna, que alcance essa salvação. Versículo 11. A palavra fiel é esta, que se morremos com ele, quer dizer, se morremos com Jesus, também com eles viveremos. Quer dizer, vamos ressuscitar e vamos viver com Jesus. Se sofremos, também com ele reinaremos. Quer dizer, irmãos, não tenham medo do sofrimento desse século, porque após nós vencermos tudo, nós vamos reinar com Jesus. Agora, se nós negarmos o nosso Senhor Jesus, ele vai nos negar lá no céu. E como é negar o Senhor Jesus? É abandoná-lo, é desistir da salvação, é desistir de Jesus Cristo. Voltar para o mundo, ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Isso é negar. E naquele dia, então, Cristo também vai negar. E 13, e finalizando, se formos fiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo.
Nosso Deus e o nosso Senhor Jesus sempre foi fiel, sempre será fiel, ele é fiel, nunca ele vai negar a si mesmo. Então, irmãos, se nós formos fiéis com ele e permanecer fiel, pode ter certeza, irmão, ele é fiel com cada um de nós. Eu acredito que agora deve estar respondida a pergunta da serva de Deus. Que Deus abençoe a todos. E aqui finaliza, então, toda essa passagem que precisa ler, não posso só ler o versículo 9, eu tenho que ler tudo para entender, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém, né, irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.